Eu sou Thiago Gil, sou aluno de Gestão Financeira 17 em Campinas. Estou fazendo uma palestra sobre o livro Axiomas de Zurique, né? É um livro que nasceu sob um questionamento, né, acerca do sucesso financeiro, digamos assim, dos investidores suíços, numa terra em que historicamente não existe tradição industrial, não existe tradição agrícola, enfim, produção mineral não é uma atividade econômica que tem gerado aí grande sucesso no passado suíço, né? E ele parte da ideia de que o fato dos investidores suíços, né, serem famosos numa terra em que a economia real não tem lá grandes virtudes, né, o que suscitaria esse tipo de sucesso, né, nesse ambiente de mercado financeiro, né? Então o autor vai trabalhar não somente uma espécie de filosofia da especulação, mas ele tem o objetivo assim, de criar uma espécie de guia prático para se ter sucesso nos investimentos, né? E para isso ele vai escolher algumas máximas, né, alguns axiomas que, enfim, uma espécie de conjunto de regras aí, que faria sucesso, que traria sucesso para um investidor aí, que esteja, enfim, entrando numa atividade de especulação, né, no investimento. Na verdade, ele vai até comentar que todo investimento, de fato, ele é uma especulação, né? Talvez esse é um fato que tem que ser, deve existir uma aceitação nessa relação de igualdade entre investimento e especulação, né? Sempre vai existir um grau de especulação em qualquer investimento, né? Às vezes o nome ele acaba trazendo um pouco de confusão e até certo ponto um pouco de preconceito sobre a especulação em si, né? O primeiro axioma, né, a primeira máxima vai falar sobre o risco, né, sobre o apetite e a aversão ao risco, né? Ele vai flertar um pouco com a psicologia nesse primeiro axioma. Ele vai comentar que não necessariamente uma preocupação, uma angústia, enfim, uma preocupação com determinado investimento vai ser um sinal de que sua vida não está sendo levada da maneira correta. Pelo contrário, né, o grande investidor, o grande especulador, ele tem apetite pelo risco, né, ele gosta de tomar riscos, né, o autor até conta uma história, a comparação de duas pessoas, uma extremamente conservadora, a outra que gostava de assumir riscos, né? E essa que gostava de assumir riscos, embora ela perdesse, ela se sentia bem, né, vivendo essa espécie de aventura em correr riscos, né? A partir desse primeiro grande axioma, ele vai derivar alguns axiomas menores, né? O primeiro axioma menor vai falar sobre o custo-benefício de você assumir um determinado risco, né? Você deve só apostar o que vale a pena. Você nunca pode apostar uma coisa que, se você perder, você vai ficar extremamente prejudicado, né? Você tem que apostar uma determinada quantia, um determinado ativo. Se você perder, você vai ter capacidade de tocar a vida em frente e partir para um outro investimento que talvez dê certo, né? O segundo axioma menor ele vai falar sobre a diversificação, né? Na verdade, a diversificação, a ideia de você colocar os ovos em várias cestas, né? Na verdade, ela vai de encontro à questão do apetite pelo risco, né? Então, ele até compara com a ideia de um artista circense, né? Quem diversifica muito é como se fosse um malabarista que está tentando manter várias bolas no ar ao mesmo tempo, né? E tem que estar preocupado com cada uma delas, né? Às vezes é mais fácil para o especulador tomar conta de uma cesta só, que ele estuda, que ele conhece, que ele tem fundamentos para, enfim, tomar as decisões de investimento nessa cesta, do que olhar para várias cestas ao mesmo tempo. O segundo grande axioma ele vai falar um pouco sobre a ganância, sobre a hora certa de sair de um ganho, por exemplo, né? Basicamente, se você tem lucro com uma operação, às vezes é interessante você sair cedo demais dela do que esperar um ganho que pode ser que nunca aconteça, né? Grande parte das perdas aí dos investidores às vezes acontecem porque espera-se algo que nunca chega, né? Um preço que nunca chega, enfim, uma volatilidade que nunca chega, né? Então, você tem que saber a hora certa de realizar seu ganho e entender que as perdas fazem parte do processo, né? Esse é o quarto axioma menor, né? Você tem que aceitar as pequenas perdas no meio do caminho como parte da vida. Elas acontecem e fazem parte da postura aí do grande investidor que sabe quando sair, sabe quando esperar um pouquinho mais para ter um retorno maior de um investimento, mas sem esperar algo que talvez nunca chegue. O terceiro grande axioma vai falar um pouco sobre a esperança, né? Na verdade, a hora certa de saber abandonar um investimento, né? Às vezes você esperar demais de algo que talvez não traga retorno,
é uma postura extremamente prejudicial para o investidor. Então você tem que saber a hora certa de abandonar o barco, né? O quarto axioma vai falar um pouco sobre a previsão, né? Você tem que saber quando abandonar o barco, mas você tem que tomar cuidado, né, com o que você está prevendo para um determinado investimento, para uma outra alternativa, enfim. O comportamento do ser humano ele nem sempre é 100% previsível, na verdade ele não é previsível, né? O mercado ele vai para onde quer, a hora que ele quer. Você tem que ser humilde para saber que você jamais vai saber exatamente o caminho que o mercado vai seguir, e você tem que desconfiar de quem fala que sabe, né? Então tem que ter muito cuidado com as previsões, né? Não só com as previsões, né, mas com os padrões, né? Na verdade esse é o quinto axioma. O caos em si ele não é perigoso, na verdade ele é perigoso quando você começa a achar uma certa ordem no caos, né? E aí são vários axiomas menores falando um pouco sobre isso, né? Cuidado com a história, às vezes a história não se repete, né? Análise gráfica, análise técnica, nem sempre um padrão de preços ele se repete ao longo dos anos, né? Ao longo de uma série de preços de um determinado ativo, né? A ideia de correlação, de causalidade, né? Nem sempre essas relações elas são muito claras, né? Às vezes as causalidades são invertidas, então tem que tomar muito cuidado com a causalidade na hora de você tomar a decisão, né? Então, cuidado com a ideia de que existe uma ordem no caos, né? Quando você acha que você está começando a conhecer essa ordem, talvez seja um ponto de você começar a se preocupar um pouquinho, né? Talvez de ser um pouco mais humilde perante o mercado, né? Porque não existe uma fórmula certa que vai te dar ganhos, que vai, enfim, garantir um ganho de um investimento, de uma especulação, né? O sexto axioma ele fala da mobilidade, da capacidade que você tem de mover os seus ativos aí entre diversos investimentos, né? Cuidado para não criar raízes, né? Cuidado para você não criar a noção de lealdade, enfim, né? Cuidado com um vínculo com coisas, né? Você tem que ter vínculo com pessoas, né? Mas jamais esperar que um determinado investimento, um determinado ativo vá lhe trazer algum retorno no futuro simplesmente porque você está apegado, criou raízes nele, né? Na verdade você tem que saber o momento de abandonar o barco e partir para uma outra situação, né? Se aparecer uma outra oportunidade mais atrativa, não tem por que você se prender a um ativo antigo, um investimento antigo que você tem, né? Então, um pouco é questão de você tirar o sentimento, né, de uma determinada operação e ser um pouco mais racional, né? O sétimo axioma ele vai falar um pouco sobre a intuição, né? Na verdade, os palpites, né, a intuição que você tem, ela tem que ter argumentos que a embasem, né? Então, basicamente, você tem que acreditar num palpite, numa intuição, quando você de fato encontra argumentos que tornem esse palpite razoável, né? Palpite ele não pode ser confundido com a ideia da esperança, né? Com a lealdade, enfim. Então ele tem que ter um argumento racional por trás dele, né? Essa ideia é muito utilizada no oitavo axioma, que fala sobre a religião, sobre a superstição, o ocultismo, né? Deus não está preocupado se você vai ficar rico ou não, né? Ele até brinca, né, que se a astrologia funcionasse, os astrólogos seriam ricos, né? Então a superstição ela até pode existir, mas você tem que saber o lugar certo de trabalhar com ela, né? Nunca deixar a superstição ultrapassar a questão racional na hora do investimento, né? Então você tem que ter confiança, né? Na verdade ele até fala muito da confiança no nono axioma, né? Quando ele fala do otimismo e do pessimismo. Não tem que confundir otimismo com confiança, né? Às vezes você ser otimista demais no investimento pode ser prejudicial, né? Às vezes você pode ficar um pouco cego quando ocorrem as perdas, né? Talvez o momento certo de sair de uma operação ele pode ser confundido se você está otimista demais em um determinado investimento, né? Tem muito da razão, né? Da racionalidade nesse ponto também, né? O grande investidor, o grande especulador, ele é extremamente confiante, mas não necessariamente não necessariamente otimista, né? Então existe o argumento por trás de uma decisão de investimento. O décimo axioma ele vai falar um pouco sobre o consenso, né? Sobre a ideia de que a maioria não necessariamente aponta para o melhor caminho. Na verdade, até o melhor momento para você entrar num ativo é quando ninguém quer, né? Ele até brinca um pouco com essa ideia, né? Ele comenta que vários filósofos, vários teóricos do mercado falam muito sobre o momento certo de entrar no investimento, né? Comprar uma ação, comprar um título,
Enfim, e os argumentos desses pensadores às vezes são muito diferentes, né? O que prova que não é que um ou outro estejam certos, na verdade talvez todos estejam errados, né? Então não existe consenso nenhum no mercado, né? Você tem que ponderar os argumentos, você tem que, enfim, utilizar a sua razão para achar o melhor caminho, né? Para saber se a decisão é adequada ou não, né? O 11º axioma, ele fala um pouco sobre a teimosia, né? Você tem que saber quando uma coisa não está dando certo, né? E tirar um pouco os sentimentos das suas decisões de investimentos, né? Você tem que saber a hora certa de sair, aquela questão das raízes também, né? Então, às vezes você insistir muito no mesmo erro pode ser extremamente prejudicial para a sua decisão de investimento, né? Ele até deriva um axioma menor, o 15º axioma menor, né? Cuidado muito com o preço médio, né? Às vezes você compra um ativo, se o mercado despenca, você compra mais para fazer um preço médio, para quando voltar a subir você realizar um ganho maior. Mas às vezes o sinal que o mercado está te dando que quando você compra e ele despenca é que talvez seja o momento de sair e procurar um outro investimento, né? Não ser teimoso, não apostar muito na ideia do preço médio, né? E o 12º axioma, o último axioma maior, é a questão do planejamento, né? O único planejamento de longo prazo que você tem que ter, que o investidor, o especulador tem que ter, é o de ficar rico, né? Você nunca pode se iludir acreditando, né, que o futuro, né, o futuro do seu investimento está sob o seu controle, né, no controle das decisões do presente, né? Você não deve se preocupar muito com o longo prazo, né? Você tem que se preocupar talvez em ter sucesso financeiro, em ficar rico no longo prazo, né? Mas fugir um pouco desses investimentos de longo prazo, né? Esse é até o título do 16º axioma menor, né? Tem que ter cuidado um pouquinho com essa ideia de longo prazo, né? Na verdade, as coisas são muito dinâmicas, elas mudam muito no dia a dia, né? O plano que o especulador tem que ter para longo prazo é de fato o de ter sucesso, né? Mas não tomar as decisões de investimento hoje pensando num horizonte muito longo. Essa, em resumo, aí é a questão do planejamento, né? Então esses são os axiomas, né? Esse é o conjunto, digamos assim, de regras aí que o autor utiliza para tentar de alguma maneira justificar o sucesso aí dos investidores, não somente os investidores suíços, né? Esse é o ponto de partida, mas do investidor em geral, né? Ele acaba compilando algumas decisões que na visão dele são importantes para se tomar uma decisão de investimento, né? A questão da racionalidade, a questão de mobilidade, de saber a hora certa de sair, né? Enfim, esse é o conjunto de estudo aí do autor sobre as decisões que historicamente se mostram bem-sucedidas aí nos investimentos financeiros, digamos, na arte da especulação. Então, obrigado, até mais.